Eu só quero falar em relação a juíza aposentada Elma Torinho, né? Eu entendo como um nome interessante para o eleitorado de Porto Velho, né? Não estou dizendo que eu vou votar na Elma ou não vou votar, ou o senhor e a senhora devem votar. Eu estou dizendo que a nossa política precisa de pessoas com um nome lisura, transparente, né? Um nome que seja de alguém que realmente goste dessa terra, ame essa terra e tenha vontade de fazer o melhor por ela. Então está aí um primeiro nome que vem ao conhecimento da sociedade, né? Pré-candidata, vai para a convenção, eu acho que nada vai impedir ela de ser a candidata do MDB, e aí a sociedade que faça o seu julgamento e que veja, né, os eleitores que escolham quem, né, os eleitores quiserem, acharem melhor. Arnaldo, começo contigo, porque você conhece a Elma, não é de hoje, e acompanha a política da nossa capital há um bom tempo. Por favor. Bom, primeiramente, o que eu tenho a dizer é que isso só enaltece e enobrece, né, uma conjuntura política do município de Porto Velho. Quando você vê mulheres de famílias tradicionais, mulheres que prestaram serviços públicos e políticos se lançando a serem candidatas, né, para a avaliação e o crivo da população, obviamente que engrandece muito a qualidade do pleito, né? Eu não posso falar de doutora Elma Torinho, porque ela não é política. Ela foi uma juíza, uma servidora pública e muito competente no mistério daquilo que ela se propôs fazer. Teve notoriedade naquilo que fez. Como política, nós não a conhecemos. Mas, obviamente, que, né, é um nome que vem a brilhantar e deixa a população de Porto Velho, principalmente o sexo feminino, que está sempre à procura de uma digna representante, né, no arcabouço de qualidade de candidatas, né, deveria apresentar aí também pelo PL a Sofia Andrade e tantas outras. Eu sempre torci pelas mulheres, tanto que na minha vida, questão política, Silvana Davis, que era minha mulher, é que era candidata. Torço pelas mulheres. Isso melhora muito a visão que a população vai ter do embate político que aproxima. Agora me chamou a atenção uma coisa para o lado negativo. E eu sei que foi tomado pela emoção. Quando o ex-secretário de Saúde de Roberto Sobrinho, Willis Pimentel, que estava na administração do PT, mas sendo sempre um PMDBista histórico, quando ele fala da falta de políticas públicas, quando ele fala do desvelo que sempre tiveram com a cidade de Porto Velho, quando ele critica as questões sociais, ele esquece que ele esteve em 2 governos e poderia ter implementado essas políticas públicas que ele cobra hoje. Se não o fez, o PMDB pecou na sua parcela de responsabilidade nisso. E outro detalhe, o Willis Pimentel não pode esquecer que nós tivemos, por 2 mandatos, 8 anos, um governador do PMDB que foi Confúcio Moura. E aí sim eu concordo com ele. Quando o Confúcio Moura foi governador, conclua, Arnaldo, por de Rondônia, realmente Porto Velho não teve assim, um olhar, uma visão esmiuçada para esse lado social, para esse lado de obras, para esse lado todo, com o governador Confúcio Moura sendo governador. Ele virou as costas para Porto Velho. Então, o PMDB, naquele período, virou as costas para Porto Velho. A garantia que pode-se ter que esse PMDB, que vem agora, atual, que são os antigos, pode trazer auspícios de inovação, modernidade, avanços e questão social, tendo por trás de Elma Torinho os mesmos. Essa é uma pergunta que também tem que fazer para o eleitor. Me desculpe, Willis Pimentel, eu acho que você foi... Conclua, Arnaldo, não é o editorial, filho, vamos lá. Eu acho que você foi falho no seu discurso, porque você remonta a nós que somos antigos a lembrança de que o PMDB nunca foi muito feliz nas suas atuações aqui em Porto Velho. Moisés, sua vez. Olha só, a doutora parece ser muito jovem, né? Então houve aí
um apressamento na aposentadoria dela, que parece ser bem jovem, e com essa proposta de ser pré-candidata, o MDB já poderia vir conversando com ela há tempos, e ela chegou à conclusão, depois de conversar com amigos, familiares, e ser convencida de que tinha uma vaga para disputar pelo MDB, aí ela tem aceitado. Ela vai trazer um gás novo também na disputa. Ela acaba aquecendo a corrida por ser de família tradicional, uma ex-magistrada não, uma magistrada aposentada, uma pessoa que tem um nome de muita relevância dentro da cidade. Agora nós vamos depender do desempenho dela no decorrer da pré-campanha, como vai ser a pré-campanha, como ela vai agir, como é que vai ser a desenvoltura. Pelo que eu vi no vídeo, fala muito bem, tem postura. Ué, e deve. Você é doido? E deve buscar aí o menino era juiz e não tinha. O Sérgio Moro não tinha dicção, não tinha uma oratória muito boa. Até que pagou pessoa para. Ela já tem essa natureza dessa oratória muito boa. E vai vir para a briga. Tá aí, se apresenta bem, tem conhecimento. A família está aqui desde o começo, praticamente aqui de Porto Velho. Então, eu desejo boa sorte à doutora e que ela venha aí a somar também nesse pleito 2024. Será que a Ilma já não vinha falando com alguém e aí depois teve que fazer que nem a nuvem do Magalhães Pinto, que estava ali e teve que ir para lá? Herbert Lins, seu comentário. É o momento. Quando eu voltei a escrever minha coluna em março, eu dei o furo, né? Eu dei o furo da pré-candidatura da Ilma. Pelo PL. Pelo PL. Era então uma promessa, existia. Isso. Foi assim, Arnaldo, bem rapidinho, já que antes que o Cícero me corte. Eu estava voltando de Brasília em novembro. Não, eu não vou cortar porque você está falando exatamente o que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer, você está falando. Então eu vou responder ao Cícero e quem está em casa. Eu estava acompanhando o deputado Alan Queiroz, do qual sou assessor parlamentar, em Brasília, e estava retornando. E estávamos no aeroporto ainda em Brasília. Estava eu, o deputado Alan, e chegou o senador Jaime Bagatro. Em seguida chegou a juíza aposentada, Ilma Torinho, até então era juíza. E lá começamos a conversar. E passou despercebido. Ela falando de política. E eu até estranhei, né? Uma magistrada falando de política partidária. Sinceramente, Cícero, eu estranhei. Tá. Aí, passado alguns dias, eu não costumo nem ligar a televisão de manhã. Eu gosto mais de usar as redes sociais, o YouTube, mas liguei o canal na rede Amazônia que vejo o quadro da juíza. Eu, como um estudioso do marketing eleitoral, eu me virei, fui buscá-la na rede social. Quando eu olho o Instagram dela, ali eu já adiciono e começo a acompanhar e ver as postagens. Então, me estranha muito, viu, Buiú? Presta atenção, Buiú. E Alexandre Porto. Estou prestando atenção. Foque no seu comentário. O que me estranha é como é que uma juíza participa de um quadro de TV na Rede Globo, que é uma campeã de audiência, não interessa, não adianta negar. Né? Tem os cortes dela de participação na TV com um quadro, os bannerzinhos e uma logomarca de Ilma Torinho. Aí eu disse, opa! E aí quando eu volto a escrever, eu digo, olha, a Ilma Torinho é uma pré-candidata. Até então eu comecei a investigar, seria no PL. Houve sim uma promessa para ela ser pré-candidata a vice-prefeita no PL. Porém, né, quem procurou o PL lá em cima levou um não do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Sabe por quê? Foi o Bagatro ou o Marco Rogério? O clã bolsonarista tem afinidade por demais com Maurício. Não é com Maurício, não é com Família Mariana Carvalho, com Mariana. A Mariana foi quem pinou, gente, foi quem indicou. O ministro da Saúde, do paraibano, entendeu? O Marcelo Queiroga, irmão do Marco Antônio Queiroga, do qual eu fui assessor dele como vereador na Câmara Municipal de João Pessoa. E diga de passagem, informação de bastidores. Foi um bom bastidores daí. E aí, Alexandre não falou ainda. E foi um bom ministro. Foi quando houve, né, a minha publicação na minha coluna e despertou o interesse de outros partidos, o próprio PP, o MDB, e ela optou pelo MDB. Sabe por quê, Cícero? Sabe por quê, Buiú? Moisés, Alexandre Porto e você que está em casa nos assistindo. O pai dela, que foi o primeiro reitor da Uni, Euro Torinho,
é fundador do MDB em Rondônia. Verdade. E aí, uma filha não pode negar o chamamento do pai. Uma boa filha, né? Uma boa filha. Uma boa filha. Ela atendeu o chamamento do pai, o chamamento das lideranças do MDB, e tá aí o vídeo, né? E eu dei o furo jornalístico. Outro furo que eu também dei hoje era, né, desde ontem eu já sabia, a filiação, né, do Benedito Alves ao Solidariedade para ser candidato a prefeito. Mas eu não sou Nostradamus, Cícero. E já vou dizer aqui... Nem mãe de Ná, né? Nem mãe de Ná. Mas eu acredito que, como o presidente da Assembleia é um bom jogador de truco, ele não está fora do páreo. Nem desconfie se ele não colocar o nome dele à prova nas urnas, né, no próximo pleito de outubro. Depois que ele arrumar todas essas nominatas, Solidariedade, DC, AGI, PRTB, ele vir candidato a prefeito pelo PRTB e tendo Benedito Alves como vice. Garante a reeleição dele. Vamos lá, Alexandre Porto, sua vez. Olha, sem dúvida que a doutora Elma Motorinho qualifica o processo de eleição aqui em Porto Velho. Por toda a sua história, pela história da sua família. Eu conversei algumas vezes com o pai dela, uma pessoa ímpar, né? De credibilidade, ela também. E dá vida ao PMDB, ao MDB, melhor dizendo, aqui em Porto Velho, né? Agora, uma coisa era, até então ela era juíza, ela julgava. Agora inverte o processo, ela passará a ser julgada. E aí vai ter que circular muito aí pelas ruelas e vielas aqui de Porto Velho. É uma outra realidade. Que é positivo, sem dúvida alguma, claro, por toda a história, por toda a biografia dela. Mas é um novo momento, aí vamos ver o que vai acontecer com as pesquisas, embora eu não acredite em pesquisa, né? Já tive várias situações que a pesquisa dizia uma coisa e a urna disse outra. Vamos aguardar agora, certamente, uma pessoa de credibilidade. Alguém falou que na Mariana, eu me recordo que a Mariana, eu estive em 2017 no Congresso, mais de uma vez, me chamou a atenção a desenvoltura dela, a amabilidade. Ela, na época, era a segunda secretária do Congresso, estava no primeiro ou segundo mandato, mas tinha uma articulação, quer dizer, fora do comum. Olha que esse pleito aí vai ser talvez um dos mais qualificados. Alguém aqui falou do Garçom, o Garçom perdeu num debate. A definição da ida do Mauro para o segundo turno aconteceu um debate lá na faculdade, que na época eu estava como diretor. Teve aquela questão alguém falou, o português falou das favelas, não, o português falou das favelas, passou por 1 por 2, veio o Mauro, deitou, e aquilo ali, né, porque as redes sociais não tinha a força que tem hoje, mas estava iniciando, e, moral da história, foi o Mauro para o segundo turno, ele, um debate melhor que o Garçom, né, acabou sendo eleito. Então, professor, Porto Velho tem história, né? O próprio Wildo, ninguém acreditava nele, né? Foi lá, ganhou segunda, e queiramos ou não, a cidade está mais bonita com o Wildo. Você melhorou vai para um lado, vai para o outro, a iluminação melhorou, o assaltamento melhorou, tem uma série de coisas que melhoraram, e não é por acaso que o Cícero próprio testemunhou anteriormente que quando fala pergunta se vai votar no candidato Wildo, muita gente diz por quê? Porto Velho tem até Vila Olímpica. Porque ele fez um bom trabalho, exatamente, uma grande surpresa, positiva, trabalho excelente da Ivonete, parabéns. E ali o Domingos Sabe, que foi secretário de saúde aqui da capital, um abraço para ele. Porto Velho tem transporte. Eu entendi que ele ainda continua com cabelo preto. Deixa ele concluir. Eu não entendi ainda que ele tem cabelo preto. Não, Porto Velho tem muitas coisas que pode se comemorar e deve, né? Então, isso é fruto do trabalho do prefeito com a equipe dele ao longo desses quase 8 anos de gestão, né? Exatamente. E vamos aguardar agora os próximos capítulos, porque não acabou ainda. Até amanhã, Cícero, você, o Herbert, que são estudiosos do assunto, tem muita novidade, tem muita dor de cabeça. Até as convenções. Cícero, no seu lugar, você, Herbert, eu ia para frente do João Paulo hoje, Dona Adelaide, das UPAs, e vai ter muita gente infartando, precisando de atendimento médico. Muita coisa vai rolar até amanhã, muita novidade. Esse pleito vai ser, como diz aqui, de lascar, rapaz. O estoque de açúcar de Porto Velho terminou. Já que você citou o Wildon Chaves, o único erro que eu vejo na gestão, aliás, eu vejo alguns, né, mas o principal deles, o Alexandre, na gestão Wildon Chaves, é a falta de uma oposição. Eu vejo isso como um erro. Falta de quê? Uma oposição. O Wildon não tem oposição, isso é ruim. É ruim porque o cara... Mas a culpa é dele? Não.
Claro que a culpa não é dele. Agora, tudo que o cara faz está certo. Eu diria que o fato de não ter oposição, o mérito é dele. É claro um bom articulador. O Wildo uma vez já falou isso, já se sentiu incomodado com a situação. Disse, olha, sabe, não tem ninguém para questionar ou para pontuar uma situação. É ruim. Mas Cícero, me permita isso. Eu me sentiria mal numa situação Mas me permita uma coisa. Ninguém, isso no segundo mandato. Porque no primeiro mandato, pelo amor de Deus, era Cristiano Lopes, era Léo Moraes, era mas não sei o quê. Vamos lá, mas todos tinham interesse na política. Pois é. Então... Vamos lá.